Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente nesse Congresso Mineiro de Processo Civil, que é um dos mais importantes, se não o mais importante Congresso Mineiro. Depois dos senhores e senhoras terem ouvido tanta gente boa, navegado em águas paulistas, cariocas da capital, agora vocês vão ouvir um mineirinho do interior de Minas. Espero que não desaponte os senhores e senhoras. O tema de prova, ele é tão grande que justificaria um congresso inteiro para debatê-los, né? Mas, quando o Leonardo Beraldo, o professor Diélio, me avisou que era 20 minutos, eu tentei resumir o máximo possível, que sobrou quase só a saudação da plateia e da mesa. E eu, para tentar, mas é brincadeira, vai dar para passar várias coisas. A forma que eu achei melhor é de colocar de tópicos. Como a parte de provas em espécie é uma das partes que mais houve alteração no novo CPC, eu vou colocar para os senhores e senhoras aquelas alterações que eu acho mais importantes, seja de mudança de redação, de mudança de visão ou de inovação mesmo. A primeira questão diz respeito aos meios de prova. Tem 2 meios de prova típicos previstos no novo CPC que não estavam previstos no CPC revogado. São eles a ata notarial e documento eletrônico, que eu prefiro chamar de prova eletrônica, apesar do CPC ter chamado de documento eletrônico. Prefiro porque a prova eletrônica, eu entendo que ela tem peculiaridades que ela diferencia do documento. Por isso que eu prefiro chamá-la de prova eletrônica. No que tange o interrogatório, foi acolhido o embargo de declaração da doutrina e ele foi retirado da parte do depoimento pessoal e foi transferido para uma posição topográfica própria, no 139, inciso 8º, porque ele é um meio de prova diferente do depoimento pessoal. Além disso, uma outra questão que consta no novo CPC é que no interrogatório está expresso no novo CPC que não há confissão no interrogatório, diferentemente do que ocorre no depoimento pessoal. Já adentrando no outro meio de prova, que é a ata notarial, que apesar de ser usada já no CPC revogado, ela vem disciplinada agora no novo CPC, a primeira novidade é a sua própria previsão expressa, tornando uma prova típica. E o que é a ata notarial? A ata notarial é a ata lavrada pelo tabelião, declarando a existência ou um modo de existir de algum fato. A infinidade de situações que pode ser utilizada a ata notarial é imensa. Pode ser utilizado que o escrivão declarar que acessou determinado site na internet e leu lá que o João falou isso do José, que que entrou, por exemplo, no YouTube e que ouviu um áudio falando de tal. E eu falei disso de imagem e de áudio, por quê? Porque o novo CPC vem prevendo expressamente a possibilidade da ata notarial ela abranger imagens e sons, que era uma discussão se poderia ou não. Então, a forma de se fazer não importa. Aí cabe ao tabelião se abrir livro próprio, o que seja. Mas é admitido no novo CPC a utilização da ata notarial e, inclusive, para imagens e sons. No que tange o depoimento pessoal, ele tem, como o interrogatório é feito pelo próprio juiz de iniciativa em qualquer momento do processo, para esclarecer em fatos que ele quiser esclarecer, as perguntas devem ser feitas diretas pelo juiz. Uma inovação que eu acredito que houve é a questão do depoimento pessoal. Na sistemática do novo CPC, foi adotada uma sistemática que chama cross-examination, ou direct, do direito do common law, ou do direito anglo-saxão, que é as partes, por seus advogados, fazerem as perguntas direto para as testemunhas. Eu entendo que, apesar de não existir previsão expressa na questão do depoimento pessoal, que também se aplica essa sistemática. Primeiro, por não existir proibição. Segundo, se aplica o 459, que é da prova testemunhal, perfeitamente para o depoimento pessoal. Então, eu entendo que, nesse caso de depoimento pessoal, os advogados, as partes por seus advogados, poderão inquirir diretamente a parte contrária em sede de depoimento pessoal.
Uma outra alteração que tem, no que tange o depoimento pessoal, é o fato que não se exige mais que a intimação seja realizado por mandato por oficial de justiça. Ela pode ser realizada por outro meio, como pelo correio. Ainda como novidade, uma questão extremamente interessante é a possibilidade de se colher depoimento pessoal por videoconferência ou sistema de transmissão de dados e imagens de tempo real. Essa é uma outra previsão nova do novo CPC, adequando a tecnologia, né, ao processo. Uma outra situação que eu entendi, que eu achei interessante, é o fato de, além das hipóteses previstas expressamente para a parte se escusar a depor, também existe uma possibilidade de uma cláusula geral de escusa, só que, nesse caso, ela vai ser analisada pelo juiz na sentença. Então, a parte vai correr o risco de se deixar de responder alguma coisa, né? Mas pode existir um justo motivo diferente daqueles que estão expressamente previstos no novo CPC. Adentrando já a parte da confissão, que não é um meio de prova, mas um efeito de outro meio de prova, teve uma alteração muito interessante. No CPC revogado, admitia-se a anulação da confissão, discutia-se por erro de fato de direito, por dolo e coação. O novo CPC, ele só previu a possibilidade de anulação da confissão no caso de erro de fato, que é muito acertado. Por quê? Porque a confissão é um fato. E também o erro de direito não é motivo para se anular uma confissão. E também, seguindo a doutrina italiana, excluiu a hipótese de dolo. Por quê? Porque o dolo, na verdade, ele é uma visão da outra face da moeda. Tanto em coação quanto em erro, de quem sofre a coação ou erro, o praticante dessa coação do erro é o praticante dolo. Então, era totalmente desnecessário. E o novo CPC veio prevendo a anulação da confissão apenas no caso de erro de fato e de coação. Uma outra alteração, já entrando no outro tópico, que é na exibição de documento ou coisa, que foi previsto que ao magistrado é permitido, no caso de exibição de documento ou coisa, a imposição de penalidades ou de medidas coercitivas, sancionatórias, indutivas, mandamentais. O que é isso na prática? Isso revoga a súmula 372 da STJ, que fala que não se pode aplicar multa pecuniária no caso de não exibição de documento ou não atendimento de ordem de exibição de documento ou coisa. Então, o juiz agora, o magistrado, ele vai poder aplicar que seja as treintes pela não exibição de documento ou coisa, inclusive colocar outras medidas sancionatórias, coercitivas. E essa questão também é interessante, porque o CPC ele veio falar dessa questão, mas somente falou na exibição de documento. Eu acredito, como assim alguns outros doutrinadores, que isso foi apenas um pequeno lapso, porque não tem razão para não se aplicar na exibição de coisa. E por essa razão, eu entendo também que vai se aplicar essas medidas para o não atendimento da ordem de exibição de coisa. Uma discussão que existia no CPC também é a questão de qual recurso cabível quando o terceiro não exibe documento ou coisa, alegando que não tem a posse do documento ou que não tem obrigação legal de exibi-lo. Dessa decisão, havia uma discussão se cabia agravo ou de apelação. O novo CPC, no 1015, se não me engano, o inciso 6º, vem prever expressamente que vai caber agravo de instrumento. Essa é uma outra previsão que eu achei bastante interessante. Já adentrando na questão da prova documental, existem as hipóteses de presunção de autenticidade do documento. Foi mantida a já existente no CPC revogado, que é quando a parte quando o tabelião reconhece firma do signatário, né, reconhece firma do signatário,
E também foi colocada como presunção de autenticidade do documento quando ele tiver a certificação de autenticidade por qualquer meio, inclusive meio eletrônico, e também quando não for impugnado pela outra parte. Essa é uma previsão nova no novo CPC. Então, todas aquelas provas que não sejam principalmente impugnadas já vão haver a presunção de autenticidade e de validade dessas provas. No caso de provas que forem, por exemplo, as fotografias digitais extraídas da internet e mensagens eletrônicas, uma vez impugnadas, a parte que produziu esse tipo de prova, ela vai ter que comprovar a autenticidade, mas também tendo a possibilidade de se promover um exame pericial. No caso, se essa fotografia tiver publicada num jornal ou revista, basta a parte, quando for impugnado, ela apresentar um periódico original para comprovar a autenticidade dessa questão. Uma outra questão que houve, que interessante, é na arguição de falsidade documental. No CPC revogado, entendia-se que quem podia arguir é só a pessoa contra quem foi produzida a prova supostamente falsa. No novo CPC, ele deu uma ampliada na legitimidade das pessoas para arguírem a falsidade documental. Agora, além de todos aqueles que tiverem interesse, podem arguir a falsidade documental. Não só a parte contra quem foi produzida, mas como o Ministério Público, quando fiscal da lei, como amicus curiae, como terceiro interessado. Também, a arguição de falsidade de documento, ela vai ter que ser feita ou na contestação, na réplica, ou no prazo de 15 dias do conhecimento da intimação da ciência daquele documento juntado, e não mais feito em petição apartada. Uma outra questão extremamente interessante é que a arguição de falsidade documental, a princípio, ela vai ser analisada como incidente processual. Como incidente processual que ela não vai fazer coisa julgada material. No entanto, o CPC previu a possibilidade das partes requererem que seja julgado como questão principal. Aí, quando julgar como questão principal, vai constar no dispositivo da sentença a questão da falsidade ou não da prova, e ela vai fazer coisa julgada material. E essa também é uma alteração extremamente relevante. Uma outra situação é que, quando a parte alega a falsidade documental, no CPC antigo, se a parte contrária se opusesse ao desentranhamento da prova, não era desentranhado. No novo CPC, colocou como direito subjetivo da parte desentranhar a prova, praticamente desistir da utilização desse meio de prova, quando tiver arguição de falsidade documental. Um outro ponto interessante é a questão do documento eletrônico ou da prova eletrônica. Veio previsto em 3 artigos, é pouco, mas já é um início, mas ainda demanda uma legislação extravagante, como ocorre no Código de Administração Digital na Itália, como tem na Espanha também, para regulamentar toda essa questão no que tange o documento eletrônico. A princípio, o documento eletrônico, quando exige que seja convertido em forma impressa, que ele, apesar de ser um requisito implícito, eu entendo também que tem que juntar o suporte dele. No caso, por exemplo, de um vídeo, tem que juntar o CD, o pendrive, o que for, e também verificar a autenticidade de tal documento. A autenticidade é a certeza da autoria, ou probabilidade da autoria. Já tem um outro artigo que fala que, ainda que se não tenha conseguido a questão da conversão, o juiz vai dar o valor que ele entender para aquela prova, vai valorar como ele entender. E também há a previsão de legislação extravagante, disciplinar a questão dos documentos eletrônicos. Na prova testemunhal, que é extremamente relevante, também houve uma grande
alteração, que foi a questão do cross-examination. Os advogados vão fazer, as partes, seus advogados, vão fazer as perguntas diretas para as testemunhas. Não tem a limitação mais de produção de prova exclusivamente testemunhal acima de 10 salários mínimos, de contrato acima de 10 salários mínimos. Agora, o rol de testemunha, ele tem que ser apresentado quando tiver uma audiência que chama audiência de saneamento. Essa audiência, se o juiz não convocar, ele vai determinar que as partes, em 15 dias, num prazo comum, apresente o rol de testemunhas. Um outro tópico é a possibilidade de utilização de videoconferência ou de equipamento de transmissão de imagem e som em tempo real para ouvir testemunha. O CPC exige que os órgãos jurisdicionais tenham esses equipamentos. O ônus agora de intimar as testemunhas não é mais do judiciário, é do advogado. É semelhante a quem milita na Justiça do Trabalho, que ocorre no rito sumaríssimo. Então, os advogados vão ter que fazer praticamente uma carta-convite, chamando as testemunhas para depor em tal dia, local, hora. E, na falta, aí somente nessa impossibilidade que o órgão jurisdicional manda uma intimação judicial. E essa carta-convite para depoimento testemunhal, ela tem que ser juntada no processo até 3 dias antes da audiência de oitiva, de instrução, sob pena de entender que houve a desistência da oitiva dessas testemunhas. No que tange à prova pericial, já vou pular aqui porque o tempo está curto, a prova pericial foi criada uma prova técnica simplificada, que é a possibilidade do juiz, em vez de fazer a perícia normal, ele nomeia um perito, uma pessoa que tem conhecimento sobre o fato controvertido, e ele é arguído em uma determinada audiência sobre aquele fato controvertido. É uma forma muito mais simples em questões de menor complexidade que não demandam a perícia normal. Existe a possibilidade, no caso da perícia ser inconclusiva ou insuficiente, de reduzir os honorários periciais. Existe a possibilidade do juiz deprecar para o outro juiz toda a realização de uma perícia. Foi criada a perícia consensual, quando se tratar de matéria que as partes sejam capazes e matéria que puder ser realizada autocomposição, as partes podem eleger um perito de consenso, marcando inclusive dia e hora para realizar essa perícia, apenas devendo comunicar o juiz dessa situação. Existe uma previsão também, que no caso do juiz for substituído, ou por falta de conhecimento técnico, ou por deixar de cumprir os encargos, além da já prevista no CPC revogado de comunicação, incorporação e multa, também tem a previsão agora dele devolver os honorários recebidos e ser impedido de realizar a perícia. O CPC até não fala qual que seria o limite se seria naquele juízo, na comarca, seção ou subseção, ou não, que é um ponto que vai gerar bastante conflito. Eu já acho que deveria ser limitada a vara aonde que tem o impedimento. Já quase nos minutos finais, ou no minuto final, tem uma questão muito interessante, que é a previsão, a imposição aos órgãos ou repartições públicas de darem prioridade para as perícias médicas e de documentos das pessoas que são beneficiárias da assistência jurídica gratuita. Existe essa imposição no CPC. Até imagino esses órgãos, hospitais de clínicas, receberem esses mandatos, e tem que ser cumprido no prazo previsto. Como é que eles vão fazer, Uma outra, e eu acho que é a última hipótese, para não tentar
extravasar meu prazo, é que o juiz, agora, quando a perícia for inconclusiva, ele tem o dever, a obrigação de determinar a realização de nova perícia. Então, no que tange a inspeção judicial, praticamente não houve novidades em relação ao CPC antigo. Por último, queria só agradecer mais uma vez o convite do professor Dierle e professor Leonardo Beraldo, e espero, no 6º, 7º e 8º, também estar presente. Boa tarde a todos.